Louvado o nome do Senhor Jesus. Nos saúda, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Só quem está triste dá glória. Para ver se os irmãos estão ligados. Se você não estiver feliz, mas só aquele que está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você não estiver feliz, deixa eu te dar uma notícia. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: lançai sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Mas se você não ficou feliz ainda com essa palavra, em Isaías capítulo 43 vai dizer: assim diz o Senhor, aquele que te chamou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, eu te resgatei, não temas, tu és meu, pois se passares pelas águas, as águas não te submergirão, se passares pelo fogo, o fogo também não te queimará. E no versículo 13 vai dizer: desde os dias mais antigos, ou seja, antes que houvesse dia, assim diz o Senhor, eu sou, e não tem ninguém que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Só quem acredita glorifica o Senhor Jesus. Eu não tenho motivo para você ficar triste. Mas pregador, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Realmente eu não sei. Mas pregador, você não sabe como é que tem sido o meu pensamento durante esses dias, as minhas preocupações, eu não sei como resolver alguns problemas. Dá vontade de largar tudo, dá vontade de deixar tudo. Pois é, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então aonde está a minha e a sua alegria? Está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a solução para os seus problemas. Então o motivo para você se alegrar é Jesus. Jesus é o motivo da sua e da minha alegria. Não tem problema nenhum que nos entristeça quando Jesus Cristo está na casa. Amém? Peço aos irmãos que abram comigo o Evangelho de Marcos, Mateus, perdão, irmãos, é Lucas capítulo 5, amém? Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Tem dó do fundo não, Maicon. Tem dó do fundo não. Glória. Lucas capítulo 5, versículo 17. Quem achou diz amém? Amém. Ô glória, se você vê algum irmão que está sem Bíblia, amém, se você quiser sentir no coração de ajudá-lo para ele acompanhar também. No versículo 17, vamos ler o versículo 20, amém? Que diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Amém? Os irmãos podem se assentar glorificando a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem está vivo da glória? Quem está vivo da glória? Aleluia. Meus irmãos, toda vez que a gente vê alguma cena na Bíblia, toda vez que a gente observa uma história na palavra de Deus que tem Jesus, a situação não é normal, Jonathan. Aonde entra Jesus na cena, tudo que ele fala, tudo que ele faz, o ambiente em que ele está já não é mais normal.
Ou seja, se Jesus Cristo está aqui nessa casa, você acredita nisso? Deixa eu te dar uma notícia: se você está como a mulher do fluxo de sangue, Jesus Cristo está passando na casa. Então o ambiente hoje é propício para tirar essa tristeza do seu coração, para limpar a sua alma, perdoar os seus pecados, te salvar, te libertar e curar essa ferida. Aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Só que nem todas as multidões aonde Jesus estava houve operações de milagres. Nem todos da multidão foi curado. Nem sempre aquele que estava enfermo, nem sempre aquele que chegava após Jesus era curado. Sabe por quê? Porque muitos iam até Jesus como espectadores. Iam apenas para assistir o que Jesus vai fazer hoje. Iam apenas para assistir o que Jesus vai fazer na vida do outro, sendo que todos nós somos dependentes de Jesus. Mas aquele que não reconhece que é dependente de Jesus, ele jamais alcança misericórdia. Então Jesus Cristo está na casa e eu te convido hoje: não olhe para esse jovem que está pregando aqui na frente, não olhe para mim, pois eu não tenho nada a lhe oferecer, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e aonde ela entra, ela faz divisão entre a alma e o espírito. A palavra de Deus, ela tem poder de libertar, e hoje é culto de libertação. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje você tem duas opções: saber o que eu vou pregar aqui hoje e conhecer o que vai ser ministrado aqui hoje. Sabe qual é a diferença, Pedro, entre saber e conhecer? Saber é apenas uma informação. Você pode sair daqui hoje com apenas a informação dessa mensagem e a sua vida continuar a mesma coisa. Mas você pode também sair daqui hoje conhecendo a palavra de Deus e sendo liberto pela palavra. Mas pregador, como eu conheço a palavra de Deus? Informação é uma intimidade apenas com a mente. Conhecer é uma intimidade com a mente, com a alma e com o seu corpo. Enquanto eu vou ministrando a palavra, você não vai só pensando, você vai levantando a mão e dizendo glória a Deus, você vai dizendo aleluia, você vai pregando junto comigo. Senão vai ser apenas uma informação. Na escola, os alunos param e ouvem a professora, porém eles não adoram aquilo que a professora está falando. Agora aqui neste momento, eu não estou falando sobre mim, eu tenho apenas 23 anos de idade, mas assim como foi lido aqui na palavra do Senhor, antes que houvesse dia, eu sou. Então eu estou falando sobre alguém que te conhece mais do que o teu inimigo. Você tem noção? O teu inimigo foi criado por quem? Satanás foi criado por quem? Satanás foi criado por quem? Por Deus. Então Deus é antes de todas as coisas. Deus não apenas existe, Ele é a própria existência. Então imagina se você tem aqui, eu creio que aqui não tem ninguém há mais do que 60 anos, 80, não sei. Ninguém há mais de 100 anos, eu creio, né? Se tiver também, glória a Deus, me passa 100 depois, né? E o inimigo, ele te conhece e conhece o ser humano desde Adão. Imagina comigo, Satanás conhece o homem desde Adão até hoje. Então tem como enganar o seu inimigo? Não tem como. Se você tem 100 anos, você só tem 100 anos de vida. 100 anos ainda nem dá para chegar a entender o ser humano. Tanto que a ciência demora anos e até hoje ainda não chegou à plenitude de quem é o ser humano. Porém Satanás, ele conhece. Se Satanás não conhecesse, ele não faria Eva e Adão pecar estando em um jardim santo. Só que mais do que o teu inimigo, é o Criador dos céus e da terra. Ele te conhece antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe. Ele te conhece. Ele conhece você. Ele conhece o fundo da sua alma. Nem mesmo você se conhece. Você já chegou muitas das vezes e parou sem mesmo você se entender? De você desabafar com todo mundo para ver se alguém te entende, porque nem mesmo você se entende. Pois é, você está em um lugar onde a palavra de Deus, ela te conhece. Ela entende tudo que está aí dentro de você. Eu não sei, mas enquanto eu for ministrando a palavra de Deus vai exatamente aonde precisa ser tocada.
Jesus ele não erra, Jesus ele não fala mais e ele também não fala menos, ele fala aquilo que é necessário ao seu coração, amém? Então vem junto comigo nessa palavra, porque através dessa história, e como eu disse, aonde tem Jesus, alguma coisa acontece, e tudo aquilo que o meu mestre, o teu mestre ele fala, não é em vão. Toda vez que eu leio a palavra e eu vejo Jesus diz, meu coração já arde, eu já quero entender por que ele falou, para quem que ele falou, o que motivou Jesus a falar aquilo. Estamos estudando juntamente com os jovens nos domingos. Quer conhecer alguém? Estude o ambiente onde ela está. Quer saber sobre alguém? Veja o que ela fala, as motivações de suas palavras. Porque em Salmos número 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Então você sabe quem é uma pessoa por aquilo que ela gosta de ouvir, pelos ambientes que ela anda e o caminho que ela toma. Você consegue saber quem é. Então, para conhecer Jesus é simples, é analisar o que ele fala, é analisar o que Jesus faz, é analisar aonde Jesus está. E nesse exato momento, na palavra que acabamos de ler, um paralítico voltou a andar. Na palavra que acabamos de ler, um homem que não conseguia andar, ele voltou a andar. E hoje em dia parece algo banal. Hoje em dia, ouvimos tanto sobre milagres, que quando lemos a palavra de Deus e vimos o paralítico andou, a gente já olha como se fosse normal. Você entende que Jesus vai dizer: pregue enquanto é dia, porque a noite vem em que não poderão pregar mais. Sabe o que significa isso? Aonde milagres não vai impactar mais ninguém, aonde revelações não vai mudar a vida de mais ninguém. Na época de Jesus e antigamente, quando alguém revelava algo na vida de alguém, aquela pessoa nunca mais era a mesma. Hoje em dia existem pessoas que vivem atrás de revelações e revelações. Jesus já falou para ela: você vai ser, eu vou fazer de você um pregador, eu quero visitar a sua família, curar dentro da sua casa, te libertar nessa área, te libertar nessa área. Aquela pessoa fica feliz na hora: olha, Deus revelou, vai embora e fica a mesma coisa. Jesus poderia estar aqui um paralítico agora, e se esse paralítico voltasse a andar agora, como seria a sua atitude a partir disso? Será que você passaria a orar mais? Por ver um paralítico andar, será que você chegaria no culto 1 hora antes e estaria de joelho orando e chorando? Será que se você visse alguém que era cego voltando a enxergar e você dissesse: a partir de hoje eu vou deixar tudo por Jesus, será que você diria isso? Sabe por quê? Não é Jesus que mudou. Jesus continua sendo o mesmo e ele ainda cura. Mas se for para Jesus curar e eu continuar a mesma coisa, é melhor que ele não me cure. Porque Jesus não está importado em ver você curado fora, ter muito dinheiro, a melhor casa, o melhor carro, se a sua vida não mudar. Sendo que Jesus veio ao mundo para quê? Salvar, libertar. Ele veio para salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para quê? Salvar. Então, se aquilo que Jesus for fazer não for salvar você ou alguém da sua casa, então vai continuar a mesma coisa. Então, olhando para essa história, nós vemos que um paralítico andou. Será que você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O paralítico, ele andou. Só que entenda o cenário aonde o paralítico andou, aonde esse paralítico chegou ao ponto de ele ser curado, não foi à toa. Esse paralítico não chegou ali sozinho, irmão. Esse paralítico não caiu ali de paraquedas. Até porque Jesus chega em Cafarnaum, Jesus está na sua própria casa, e a Bíblia vai dizer que uma multidão foi atrás de Jesus. Uma multidão foi atrás de Jesus e entrou na casa onde Jesus estava. E a Bíblia vai dizer que a casa estava tão cheia, John, que tinha homens, 4 homens, se eu não me engano, que tentavam introduzir um paralítico dentro daquela casa. Que no caso é esse paralítico que voltou a andar. Só que ele não chegou ali com facilidades. A Bíblia vai dizer que a porta estava fechada. O paralítico não conseguia passar. Marco, me dê um pouquinho de fundo, por favor.
O paralítico não conseguia entrar dentro daquela casa porque a porta estava cheia de pessoas. A casa estava lotada, então o paralítico não conseguiu entrar. Até porque a Bíblia diz que os homens tentaram, passaram o homem pela porta, só que mesmo assim ele não conseguiu entrar. Agora imagina comigo a cena, Jesus pregando dentro daquela casa, a multidão em volta da casa ouvindo. E creio eu que Jesus não morava numa mansão, creio eu que Jesus não morava em um castelo enorme, Cooperador Maio. A casa onde Jesus estava, dava para Jesus ver as pessoas que estavam ali. E com certeza, para os homens tentarem introduzir o paralítico, eles falaram: olha, me dá licença aqui. Sabrina, certeza que eles tentaram empurrar alguém: olha, deixa a gente passar o paralítico. Só que alguém saiu da frente? Não. O paralítico não conseguiu entrar. E nem mesmo Jesus falou: deixa o paralítico entrar. Você vê na história de Jesus falando? Não. Jesus não vai dizer: olha, dá licença aí para quem mais precisa. Não é Jesus que diz quem mais precisa, é eu que reconheço que eu preciso dele. Jesus não vai dizer: olha, sai multidão da minha frente, sai fariseu, sai todo mundo e deixa o paralítico entrar. Jesus não fez isso. Até porque milagre não se ganha, milagre se provoca. Libertação também não se ganha de uma hora para outra. A libertação tem que ser provocada no mundo espiritual. E sabe quem é que provoca isso? Eu e você. Talvez você esteja igual a esse paralítico hoje, tentando chegar até Jesus. Talvez você esteja igual a esse paralítico hoje, querendo orar e não consegue. Talvez você esteja igual a esse paralítico hoje, querendo chorar na presença dele, mas nem lágrima está saindo mais. Porque existem multidões de coisas, ou até mesmo pessoas, porque quem atrapalhou desse paralítico chegar até Jesus foi quem? Pessoas. Só que com o paralítico existiam amigos. Repita comigo: amigos. Quando as pessoas impediam o paralítico de ser curado e se aproximar de Jesus, existiam amigos. Agora a pergunta que eu quero te fazer: que tipo de pessoa você tem sido para aqueles que não conseguem se aproximar de Jesus? Aquele que está na porta impedindo de alguém chegar a Jesus? Ou você é amigo? Ou somos amigos daqueles que não conseguem aproximar de Jesus? Ou somos a multidão que está impedindo alguém de dar glória, impedindo alguém de se aproximar de Jesus? E deixa eu lhe falar uma coisa: amor não é passar a mão e dizer está tudo bem. Amor muitas das vezes é confrontar a pessoa, para que a pessoa queira se aproximar de Jesus. Como eu disse, não foi Jesus que disse à multidão: sai da frente para o paralítico entrar. Não foi Jesus. Foi os amigos que não mediram esforços para introduzir o paralítico diante de Jesus. Então quem reconhece que precisa se aproximar de Jesus, foi Jesus, a multidão ou os amigos e o paralítico? Foi os amigos e o paralítico. Então, ou eu sou alguém que motiva as pessoas a entender que precisa de Jesus, ou eu sou alguém que estou na frente. Não deixo a minha esposa, ao marido se aproximar de Jesus. Não deixo o filho se aproximar de Jesus. O que tem te impedido de se aproximar de Jesus? Ou o que tem impedido dentro da sua casa de se aproximar de Jesus? Porque libertação, cura, milagre, tudo isso é só se aproximar de Jesus, que Ele tem tudo aquilo que a sua alma precisa. Não precisa fazer muitas coisas, não precisa. Às vezes a gente quer pintar um quadro e falar: não, agora eu tenho que mudar isso, eu tenho que deixar isso, eu tenho que fazer aquilo para Jesus me aceitar, eu tenho que não sei o que. Agora me explica, como é que Jesus vai virar para uma mulher samaritana que já teve 5 maridos, e o marido que ela tinha não era dela, e Jesus vai conversar com ela e vai oferecer para ela a água da vida? Que Jesus é esse? Entenda uma coisa: não é as suas boas obras que motivam Jesus a te alcançar, é você reconhecer que não tem boas obras, aí Jesus entra na sua vida. Mas enquanto a gente vê alguma coisa boa, não teremos motivações para se aproximar de Jesus.
Mas quando olharmos para nós e dizermos: eu sou paralítico, eu preciso entrar aí dentro dessa casa. Não importa se tem multidão, não importa se não estão deixando eu entrar, não importa se o problema, a dívida, a confusão na minha casa, o que falaram de mim não me interessa. Eu quero me chegar a Jesus. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então Jesus não é algo que se escolhe, Jesus é algo que se encontra. As religiões é algo que se escolhe. Eu posso escolher ser muçulmano, eu posso escolher ser ateu, eu posso escolher ser o que eu quiser, mas Jesus você não escolhe como se Jesus estivesse numa prateleira. Meu Deus, aleluia! Não quero Jesus não, eu quero Maria. Não quero Maria não, eu quero Allah. Jesus não se escolhe, Jesus se procura e acha. Aleluia! Jesus ministrou isso ao meu coração lá no Brasil. Pessoas falando e falando, até mesmo na igreja. E eu olhando e vendo que eles nunca acharam Jesus, porque eles escolheram Jesus da mente e anunciam: olha, escolhe o meu Jesus. O outro: não, escolhe o meu Jesus, que o meu Jesus é melhor. Não, olha, o meu Jesus ele não está nem aí para a sua unha, para o seu cabelo. Vem para o meu Jesus. O outro: não, o meu Jesus diz que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então qual Jesus eu devo seguir? Por isso que Jesus não se escolhe, porque se Jesus fosse escolhido, então seria muito fácil. Eu seguiria o Jesus do João, eu seguiria o Jesus do Pedro. Mas Jesus não é aquilo que as pessoas dizem. Jesus, Ele é o que é. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus não se escolhe, Jesus se encontra. Por isso buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Então às vezes estamos procurando Jesus muito longe, e às vezes Ele está pertinho de você. Às vezes Jesus está naquela situação que parece impossível, Ele está lá mesmo, só esperando você chegar naquele vale, Ezequiel, para Ele resolver o teu problema. Ele só está esperando, Ele está exatamente naquele tanque de Betesda paralítico, Ele está aí do seu lado. Ele só está te perguntando: o que queres que eu te faça? Aí a gente olha para Jesus: não, Jesus, eu quero procurar ali, ó. Fica caçando coisa. Jesus, pela palavra, eu olho que Jesus está nas coisas mais simples. Porque a pregação de Jesus, irmã, era simples. Bem-aventurado os mansos e humildes de coração, pois eles herdarão o reino do céu. Que mensagem é essa hoje em dia? Hoje essa mensagem não é acessada no YouTube. Se eu chegar no YouTube e pegar a pregação de Jesus do monte, talvez chegue a 2 visualizações. Porque a mensagem hoje em dia tem que ser uma mensagem que faz todo mundo correr e tá, mas não transforma a sua vida. Já Jesus, sede manso e humilde, como eu sou manso e humilde de coração. Olha a mensagem de Jesus, que Jesus é esse. Pois é, Jesus estava dentro dessa casa pregando mais uma vez. E os homens não conseguiram introduzir o paralítico dentro daquela casa, minha irmã. Eles não desistiram ali. Até porque amigo que é amigo de verdade, ele não está importando se tem multidão na sua frente. Ele vai fazer o que é preciso, o que é necessário para aquele que quer. Até porque tem pessoas que não querem. Se você ficar carregando gente que não quer, aí... Agora quem quer ser curado, quem quer ser liberto, aquele que é amigo faz o que é preciso, o que é necessário para introduzir diante de Jesus. Não havia espaço dentro de casa, presbítero Garcia. Então o que aqueles homens vão fazer é coisa de louco. É algo que não é normal, não está no pensamento humano de ter essa ideia, falar: nossa, eu vou fazer isso aqui agora. Aqueles homens subiram pelo telhado, colocaram uma escada, subiram pelo telhado. Olha o trabalho que eles tiveram só para ajudar aquele paralítico. Enquanto alguns que estavam na porta, nem sair da frente saiu. Tem gente que nem para ajudar serve, nem para sair da frente sai. Então com quem você está andando? Com aqueles que estão tapando o seu caminho, deixando se aproximar de Jesus?
As conversas estão te aproximando de Jesus. As pessoas com quem eu converso, com quem nós conversamos, está nos aproximando de Jesus ou está sendo um empecilho? E Jesus está pregando. A multidão está impedindo aquele homem de chegar até Jesus, mas ainda tem amigos. Repita comigo, amigos. Você precisa de amigos que te aproximam de Jesus. Você não precisa de uma grande multidão, de grandes movimentos, não. Uma pessoa pode te aproximar de Jesus. Mas ande com pessoas que te aproximem dele, e não seja um impedimento para você se chegar a ele. Não ouça conversas que entristecem a sua alma e te afastem de Jesus. Não ouça falar mal do seu irmão. Não ouça conversa que tem entristecido. Repare juntamente comigo, depois que você ouviu aquela conversa, que você falou com aquela pessoa falou mal, falou só palavras negativas, como é que ficou a sua alma até hoje? Como é que foi a sua vida depois daquilo? Repare, Jesus já está falando. E aqueles homens colocam uma escada, vai por cima do telhado, faz um buraco, e pega o paralítico e desce aonde? Diante de Jesus. Não tinha lugar nenhum na casa, mas havia lugar diante de Jesus. Não tinha lugar na porta, não tinha lugar perto da porta, não tinha lugar fora, não tinha possibilidade nenhuma de entrar, mas ainda tinha lugar diante de Jesus. Deixa eu te falar, tem muitos problemas lá fora, tem problema no seu trabalho, tem problema na sua família, mas ainda tem lugar diante de Jesus. E o seu lugar é o pé de Jesus. Às vezes a gente procura Jesus lá fora e não acha, está difícil, é só problema, é só questões, é decisões que você tem que tomar que é tão difícil. Mas quer tomar as decisões certas, quer ser liberto, transformado, não procure fora da casa, ache os pés de Jesus. E encontrar o pé de Jesus não é tão fácil assim como parece. Existem barreiras, como teve para esse paralítico. Só que ande com pessoas que vai te colocar ao pé de Jesus. Não vai te deixar na porta e fala, se vira, faz do teu jeito, como você quer, não. Nem que tenha que subir o telhado, fazer um buraco, mas vai te colocar diante de Jesus. Então repita comigo, eu preciso andar com pessoas que me colocam diante de Jesus. Agora aquele paralítico, Diácono Narciso, está diante de Jesus. Uma multidão observando, imagina comigo a cena. Jesus vai virar para o paralítico, irmão, e vai falar algo que me deixa muito intrigado. Vira para o paralítico e diz, perdoados são os seus pecados. Aí a pergunta é, aquele paralítico precisava andar ou precisava ser perdoado? Ele foi lá na frente para andar. Os homens introduziram ele dentro daquela casa para ele voltar ao quê? A andar. Só que quando chega diante de Jesus, Jesus vira para ele e diz, perdoados são os seus pecados. Os fariseus, porque no meio da multidão, até diante de Jesus, sempre tem um que vai ficar criticando. Os fariseus vão olhar para Jesus e vai dizer, quem é esse? Ele diz blasfêmios. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Quem é esse que perdoa os pecados? Jesus vira para os fariseus e diz, conhecer o pensamento deles, porque eles pensaram, eles não falaram. Só que Jesus, como ele conhece o pensamento do homem, ele vai dizer para os fariseus, o que é mais fácil? Ele vai fazer uma pergunta, e eu quero que dentro de você agora tente responder essa pergunta. Se você não conseguir, eu vou te ajudar. O que é mais fácil? Falar a este paralítico, levanta e anda. Imagina comigo a cena, Jesus fala para os fariseus, todo mundo olhando, perplexo, perguntando, falou que os pecados do paralítico é perdoado, eu não entendi agora. Só que Jesus não deixa dúvida, ele sempre fala algo que vai te fazer entender as coisas. E aí ele vira para os fariseus e diz, o que é mais fácil? Dizer a esse paralítico, levanta e anda, ou perdoados são os seus pecados? E aí qual é a resposta? Qual é mais fácil, Sabrina? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou dizer perdoados são os seus pecados? É óbvio que perdoados são os seus pecados. Porque dizer ao paralítico, levanta e anda, ele pode não andar.
Agora dizer perdoados são os seus pecados, ninguém está vendo. É ou não é, Presbítero Garcia? Só que aí Jesus vai dizer, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar na terra, eu vou fazer aquilo que é impossível. Levanta-te e anda. Jesus fez uma pergunta e eu faço outra, baseada na pergunta de Jesus. Jesus pergunta o que é mais fácil, eu digo o que é mais importante. Meu Deus! Aleluia! Jesus perguntou o que é mais fácil, falar ao paralítico levanta e anda, ou seus pecados são perdoados. E eu pergunto, qual é o mais importante? Os seus pecados são perdoados ou o paralítico andar? Glória a Deus! Levaram o paralítico diante de Jesus, para Jesus fazer aquilo que é impossível, mas Jesus escolhe fazer aquilo que é mais necessário. Levaram o paralítico diante de Jesus pensando, ele vai voltar a andar. Talvez você chegou aqui hoje trazendo causas impossíveis, mas deixa eu te perguntar, essa é a prioridade? Meu Deus! Será que essa situação que você trouxe diante de Jesus hoje é a mais necessária? É a prioridade de tudo? O paralítico estava ali diante de Jesus e os homens pensando, agora vai, ele vai resolver a vida desse homem todinha. Jesus, perdoados são os seus pecados. E os homens não creram que Jesus tinha poder para perdoar, sendo que o perdão é mais necessário. Mas Jesus vai dizer, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para fazer aquilo que é mais importante, eu vou fazer aquilo que é mais impossível. Levanta e anda. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Nem que Jesus tenha que resolver aquela causa impossível, para você entender que ser perdoado é algo mais importante. Pois o que adianta o paralítico voltar a andar e ir para o inferno? O que adianta aquela situação na sua casa ser resolvida e você perder a sua salvação? Pois a palavra do Senhor vai dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O perdão de Deus é o primeiro passo para alcançar a salvação. E muitas das vezes, irmão, nós só precisamos ser perdoados por Deus. Pois ninguém que não é perdoado consegue perdoar. Existem pessoas que estão aqui hoje, que o pai morreu, ou alguém da família morreu, e você não conseguiu pedir perdão e liberar perdão para essa pessoa. Ou aquela pessoa saiu de perto e você não conseguiu resolver as coisas. Ou tem raiva, ódio de alguém de dentro de casa, da família, ou daquela pessoa, daquele homem, e não consegue liberar perdão. Deixa eu te falar, ninguém consegue perdoar alguém sem antes ser perdoado por Deus. Então como que alguém, sem ser perdoado por Deus, busca resolver uma causa na justiça dos homens, busca voltar a andar, busca ser curado de uma doença no físico, busca coisas superficiais, sendo que a prioridade e a coisa mais necessária é o perdão de Deus, sendo que é o perdão que vai te levar à salvação. Tinha 2 ladrões ao lado de Jesus. Um deles vai pedir algo impossível, o outro vai pedir algo necessário. Um vai pedir, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e salva nós também. Já o outro vai falar, nós estamos aqui porque merecemos. Eu estou nessa causa impossível porque eu mereço. Até porque a palavra do Senhor vai dizer, do que reclama o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Ou seja, toda a reclamação do homem começou por causa de um pecado. Se eu tenho reclamado durante esses dias, é só parar para observar aonde eu estou pecando. Só que às vezes a gente reclama, quer falar é por causa do fulano, é por causa do ciclano, é por causa de não sei quem. Não é não. Alguma coisa precisa ser consertada aí dentro. Precisa do perdão de Deus. Pois aquele que é perdoado por Deus não tem problema, não tem depressão, não tem ansiedade, ele não vive triste, ele não vive reclamando. Quem é perdoado não reclama. Você precisa ser perdoado por Deus hoje. Pois aquele que não recebe o perdão de Deus
Não adianta ele ter o melhor carro, não adianta ele ter a melhor casa, não adianta. Se Jesus Cristo não me perdoar, se Jesus Cristo não perdoar os seus pecados, do que adianta? Pois aquele homem que estava ali preso naquela cruz, ele primeiramente vai reconhecer. Então o primeiro passo para o perdão é o que? Reconhecimento. Ninguém alcança o arrependimento sem reconhecer que precisa dele. O homem na cruz vai dizer: nós estamos aqui porque merecemos. Ele não pediu algo impossível para sair da cruz. Ele vai virar para Jesus e vai dizer: mas ele é santo. Então primeiro passo, reconhecer. Primeiro passo, reconhecer quem eu sou. Segundo passo, reconhecer quem Jesus é. Uma certa feita, uma irmã virou para o meu pai e disse assim: pastor, eu não preciso olhar para nada, eu não preciso olhar para mim, eu não preciso olhar para as pessoas, eu só preciso olhar para Jesus. Parece algo certo? Parece, mas não é. Se você olhar somente para Jesus, uma hora ou outra você vai querer se igualar a Ele. Eu estou igual a Jesus, ó. Estou pregando igual a Jesus. Estou curando igual a Jesus. Estou libertando igual a Jesus. Aí Jesus vai lá e eu quero sofrer. Porque a palavra do Senhor vai dizer que um ramo, quando começa a dar fruto, é necessário ser podado para que dê mais fruto ainda. Sabe o que significa isso? Eu vou explicar rapidamente e termino. Eu lá no Brasil, teve um homem que chegou para mim e falou assim: olha, você quer aprender como é que faz enxerto? Eu falei: ué, não estou fazendo nada mesmo, né? Lá na roça você não faz nada, só fica vendo a hora passar, né? Você fica matando pernilongo aqui só, não mais nada. Aí eu falei: ué, vamos lá, né? Ele foi lá no pé de manga, descascou o pé de manga. Repara comigo o processo. Para os irmãos entenderem por que eu estou contando, a Bíblia vai dizer que nós fomos enxertados na árvore da vida, na videira. Nós somos enxertados, ou seja, nós não somos israelitas. Aqui tem português, brasileiro. Então você não é israelita, mas você foi enxertado na videira. Agora deixa eu falar algo interessante sobre o enxerto. O homem vai lá e faz um buraco, fere a árvore principal. Ele faz um buraco no pé de manga. Vai lá, pega o outro ramo que não faz parte do pé de manga, coloca, os irmãos que entendem sobre enxerto vai entender, coloca naquele ferimento da primeira árvore, coloca uma garrafa para poder proteger ali o crescimento daquele ramo que foi enxertado, coloca adubo, molha e enfaixa, até que aquele ramo crie raízes naquela árvore principal. Porque aquele ramo que vai criar raízes na árvore principal, ele vai se alimentar do que a árvore principal se alimenta. Só que quando aquele ramo começa a crescer demais, ele entende que não precisa se alimentar da árvore principal. Já tem gente entendendo. Então é necessário podar para entender que ainda precisa se alimentar da árvore principal. É necessário ser podado para entender que tem que olhar para Jesus sim, mas tem que olhar para si também e dizer: eu não sou nada, eu estava preso, eu estava no pecado, mas Ele me resgatou. Eu sou só um ramo enxertado, eu não sou nada. Mas Jesus, Ele é a árvore principal, e para eu ser enxertado nele, um dia Ele foi ferido na cruz do Calvário, houve um ferimento na rocha para eu ser colocado lá. O ramo só vai crescer, só vai dar fruto enquanto estiver se alimentando do que a raiz principal se alimenta. Jesus, Ele é a raiz de Jessé, e enquanto você estiver alimentando dele, você continua crescendo, continua dando fruto. Mas o dia que você só estiver olhando, Jesus é grande, você se sentir grande também, aí Jesus vai lá e te poda. Por isso que às vezes acontecem situações na nossa vida que é difícil mesmo, que faz a gente olhar para nós e falar: rapaz, você é fraco, você é miserável. Sabe o que é isso? É Deus olhando para você e fala: pera, filho, isso é para cuidar de você, para que você dê mais fruto, porque o dia que você deixar de se alimentar da minha raiz, você morre. O ramo que é enxertado, ele só dá frutos baseado no que a árvore principal se alimenta. Ou seja, nós éramos ramos que não dávamos fruto nenhum, não dávamos frutos dignos de arrependimento, assim como disse João Batista.
Você estava cortado lá no mundo, triste, vazio, sem alegria. E talvez você esteja assim hoje aqui. Mas a árvore da vida, a videira verdadeira, ela está aqui na casa. E ela já foi ferida ao dia da cruz do Calvário. Basta você reconhecer quem você é. E então Jesus vai mostrar para você quem Ele é. Então Jesus vira para aquele homem na cruz e vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele alcançou a salvação. Só que Jesus não tirou ele da cruz. Jesus não resolveu a causa dele. Jesus só falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muitas das vezes Jesus vai preferir te salvar, perdoar os seus pecados, do que resolver aquela causa que tanto você pede. Parece difícil ouvir isso, mas é verdade. Porque muitas das vezes, se Jesus resolver a causa do paralítico, ele vai embora e não alcança o perdão e não busca Jesus mais. Então muitas das vezes você depara com coisas impossíveis só para Deus ver em você o que é mais importante. Deixa eu repetir isso aqui. Muitas das vezes nós deparamos com causas que é triste, é impossível, nos deixa amargurado, nos deixa para baixo mesmo, nos faz pensar em parar, só para a gente decidir de qual lado é que fica. Se só quer um milagre ir embora, ou se quer ser perdoado por Jesus, ou se quer andar com Ele. Então Jesus faz uma pergunta sobre o que é mais difícil. Porém ali Jesus está mostrando o que é mais importante. Porque se andar fosse mais importante, Jesus falaria para ele: ande, levanta e anda. Só que os fariseus dizem: quem é esse que perdoa pecados? Que tem poder para perdoar pecados. Aí Jesus vai dizer: para mostrar que eu tenho poder para perdoar pecado, ou seja, Jesus ele tem poder para perdoar o meu e o seu pecado. Você não tem que viver debaixo dessa acusação, você não tem que viver debaixo dessa cadeia. E hoje é culto de libertação. Quer voltar a andar no mundo espiritual? Comece pelo perdão. Comece sendo perdoado. Diga: Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. Enquanto você não se sentir perdoado, não deixe de clamar a Jesus. Às vezes a gente começa a orar: Jesus, vai lá, liberta fulano. Jesus, vai lá no meu trabalho, abre aquela porta. Jesus, resolve essa causa impossível. E Jesus vira para você e diz: mas isso não é o mais importante. Eu preciso te perdoar primeiro. Eu preciso perdoar os seus pecados primeiro. Coloque sobre os seus pés. Jesus, Ele quer te perdoar hoje. Aleluia! Glória a Deus! Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. O Senhor é autoridade, poder e força. Oh, louvado seja. E neste momento, baseado nessa palavra que foi ministrada aqui hoje, é necessário que chegamos diante de Jesus e entendamos o que é mais importante. Você nesse momento vai deixar aquela causa, vai deixar aquela situação, vai deixar aquele problema e vai dizer: Jesus, me perdoa. Jesus, perdoa meus pecados. Porque se Jesus resolver a sua causa hoje, mas não perdoar os seus pecados, nós podemos sair daquela porta ali e Jesus Cristo voltar. Nem todo paralítico que andou foi salvo. Nem todo leproso que foi limpo foi salvo. Então não significa que uma pessoa que anda no físico, ela começou a andar no mundo espiritual. E tem algo que Deus tem ministrado ao meu coração e eu termino. Quando alguém manifesta, que existe uma diferença de possessão e manifestação, amém? Quando alguém é possesso, na verdade, por demônios, e a missionária ou o pastor, vocês veem a gente orando, então em nome de Jesus, sai! Aí a gente pensa: a vida da pessoa vai mudar a partir de hoje. Mas se a pessoa não buscar o perdão de Deus, a Bíblia vai dizer que quando um espírito maligno ele é expulso da vida de alguém, ele fica voando em lugares áridos, ou seja, lugares vazios, porque é isso que Satanás quer, lugar que esteja vazio. E não encontrando, ele volta para o mesmo lugar da onde saiu. E achando a casa adornada, sabe o que significa adornada? Arrumada. Só que não é arrumadinha de organizada, não. É arrumado na visão deles. Com pecado, sujeira, isso é a arrumação dos demônios. Meu Deus!
Então, quando os demônios voltam e chega perto daquela pessoa, não está tendo compromisso com Jesus, não foi perdoado, não tem compromisso com Ele, não quer saber da libertação, quer viver a vida sem ter um compromisso com Jesus, a Bíblia diz que os demônios vão lá e trazem 7 demônios piores do que aqueles que estavam ali. E a Bíblia vai dizer que a situação daquela pessoa se torna muito pior do que era antes. Então existe um grande perigo nisso. Meu pai uma vez até falou: filho, é muito perigoso expulsar demônio de uma pessoa, porque se aquela pessoa não buscar a Jesus, ele vai e volta e a situação da pessoa fica pior ainda. Quer um exemplo? Lá na igreja PTM do Leonardo Salles, pastor Leonardo Salles, uma mulher manifestou, estava com o filho no colo, o pastor Leonardo Salles pegou o filho, entregou para uma obreira, e o demônio que estava dentro daquela mulher disse: eu quero matar um da família dela, eu quero levar um da família dela. E o pastor Leonardo Salles expulsou aquele demônio que estava na vida dela. Passou uma semana, 2, apareceu no jornal, pode pesquisar aí, ó. A mãe matou o próprio filho. A mãe matou o próprio filho. Os irmãos têm noção do que os demônios fazem? De mudar a mente de um pai, de uma mãe e fazer matar o próprio filho. Entenda, você e eu não somos fortes o suficiente para dizer: não, na minha mente em mim o demônio não entra o quê? Por isso que a Bíblia vai dizer: se eu não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, a única proteção que você tem na sua mente é Jesus. A única proteção que você tem para a sua alma é Jesus. Porque se expulsar o demônio, mas Jesus não entrar, amém? Então comece pelo perdão. Jesus, me perdoa meus pecados, me lava, Senhor, perdoa-me, Jesus, eu preciso do teu perdão, preciso de ti, preciso do teu perdão. Mãe, ajuda a orar esse povo, por favor. Como uma voz, sei amor.
sua família. Ainda tem lugar na mesa, ainda que tem o pão. Perto de Jesus ainda tem espaço, Pai. Ainda tem lugar, o céu ainda tem lugar para você. Quem quer reconciliar com Jesus, vem aqui na frente para terminar. Ainda tem lugar aos pés de Jesus. Vem aqui na frente. Nós seremos amigos que vamos te levar diante de Jesus hoje. Se você não está caminhando espiritualmente, nós iremos orar e Deus vai perdoar os seus pecados. Só quem precisa do perdão dele. Agora é sua oportunidade de vir aqui à frente. E Jesus quer perdoar. Aqui está a primeira alma que reconhece que precisa de Jesus. Ainda tem lugar aos pés de Jesus. Está aqui mais uma vida que precisa do perdão dele. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Ainda tem mais alguém que precisa ser perdoado? Porque quando você é perdoado, ele resolve o que é impossível. Jesus não começa pelo que é impossível, Jesus começa pelo que é necessário, pelo que é prioridade. A prioridade hoje é perdoar os seus pecados. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo. Ora em mim, Espírito Santo. Quando estou longe de ti, é sua hora de chorar. O meu coração, peça para Ele, perdoa Jesus das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, Espírito Santo, não sai daqui, não sai da minha vida, dentro da minha alma chora, se tu sair. Fale com Ele, Consolador. Espírito Santo, mora em mim, sinto vazio quando estou longe de ti. Hoje é dia de voltar para Ele. Perdoa o meu coração. Das vezes que sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem
obra. Isso é